Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje são as viroses emergentes e reemergentes. Vamos ver qual é a diferença entre elas, não é mesmo? E vamos conhecer algumas. Quais são os objetivos, então? Qual é o objetivo da aula de hoje? Conhecer as principais viroses emergentes e reemergentes na atualidade, bem como associar as causas do seu surgimento, né? Por que surge uma doença? Por que ela ressurge depois de algum tempo, não é mesmo? Então vamos começar com uma reflexão, né? Ela apareceu nesse livro ali, naquele e-book Pílula, né? Como os vírus e as pandemias evoluem. Não é uma cena estranha termos de sofrer tanto medo e tanta dúvida por causa de uma coisa tão pequena? Pergunta um dos personagens de Senhor dos Anéis ao meditar sobre a ameaça trazida por Anel. Em 2020, o mundo inteiro se pôs a fazer uma pergunta muito parecida acerca de algo ainda mais diminuto que o anel do livro, o coronavírus, né? Então essa passagem, né, está presente no livro, no e-book, Como os vírus e as pandemias evoluem, que é um livro eletrônico, né? O que há de tão interessante, por que surgiu, né, esse vírus, da onde que ele veio? Será que é um vírus completamente novo? Né? Na verdade não, nós já descobrimos que não é tão novo assim, né? Ele é novo na espécie humana, ele já estava presente em outras espécies animais. Tanto é que na vacina, por exemplo, de cachorros, você encontra lá o nomezinho coronavírus, porque existe um outro tipo de coronavírus que afetam esses animais também, ok? Então, o coronavírus, por exemplo, é uma doença contagiosa, emergente, mas o que significa ser contagiosa, né? E emergente, será que existem outras doenças contagiosas emergentes que assolam o mundo? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje, né? Será que, o que são, né, essas doenças? O que significa ser contagioso? Contagioso quer dizer que está transmitindo para outras pessoas, né? Geralmente de uma forma muito simples, né? Por exemplo, os vírus, né? A maior parte dos vírus, não todos, mas a maior parte, é transmitido através de gotículas de saliva, né, durante a respiração, durante a tosse. Então é uma forma muito fácil de transmitir. O coronavírus é transmitido assim, não é mesmo? A gripe também é transmitida assim e são viroses, tá? Bom, o que é uma doença emergente, né? O que é isso? Elas são caracterizadas por condições cuja incidência em humanos aumentaram durante as últimas décadas. Então, os principais exemplos que a gente tem, né? O coronavírus, a gripe aviária, a gripe suína, SARS e MERS, que são tipos de coronavírus, e a AIDS. O que elas têm em comum é que antes elas afetavam outros animais, tá? E daí passaram a afetar os seres humanos em algum momento, tá? Então são doenças que inexistiam antes na espécie humana, né? Como passaram a acontecer em algum momento. Doenças que estão em declínio ou foram erradicadas, mas que voltaram a ocorrer com novas características biológicas e epidemiológicas. Doenças anteriormente não reconhecidas, mas que já tinham sintomas, a gente só não sabia, né, quais eram. Doenças que ressurgiram após um efetivo controle. Um exemplo é o sarampo, né? O sarampo ele pode ser considerado emergente ou reemergente, a gente já vai ver um pouquinho, mas o sarampo também é uma doença emergente. Então, fatores que contribuem, né, para o surgimento dessas doenças emergentes. Então, desmatamento ou reflorestamento desordenado. Então, quando plantam árvores de formas aleatórias, mas que não são, por exemplo, árvores típicas daqui da região, né, que não são nativas, né, pegam árvores que são exóticas e reflorestam várias regiões com árvores exóticas, então isso pode facilitar o surgimento dessas doenças emergentes, tá? Aglomeração urbana, então cidades grandes, né, muito populosas, tá? Pessoas que ficam se aglomerando nas cidades. Adaptação e mudanças microbianas, né? Então, quando eles sofrem algum tipo, se adaptam a determinadas regiões, ok? A migração e viagens internacionais, então a própria globalização acaba influenciando muito no surgimento dessas doenças emergentes, tá? O próprio coronavírus ele se espalhou pelo mundo todo por conta da globalização, né? Ela iniciou lá em Wuhan, na China, e acabou, né, atingindo o mundo todo praticamente, tá? As doenças reemergentes, então são doenças infecciosas conhecidas, geralmente que foram controladas e por algum motivo mudaram, né, o padrão epidemiológico, tá? Tendo como consequência o aumento repentino desses casos. Então elas mudaram esse padrão, elas já eram conhecidas, né? Foram
né, pararam por alguma forma, né, porque foram controladas e de repente surgiram mudando o seu padrão epidemiológico, a forma como afeta as pessoas, né? Então, um exemplo foi a dengue. A dengue nós conseguimos erradicar aqui no Brasil 2 vezes. Tá? E, né, ela foi erradicada nos anos 70 a última vez, ela retornou nos anos 80 e de lá para cá nós não conseguimos mais erradicar. Tanto é que o Aedes aegypti hoje, que antes, né, só transmitia praticamente a dengue e a febre amarela, agora ele transmite outras doenças, né? Então, ou seja, a gente não conseguiu, né, diminuir consideravelmente a incidência desse vetor que é o Aedes aegypti. Tá? Por isso a dengue acabou voltando, né? O sarampo é um exemplo de doença reemergente também, né? Que ela foi erradicada um tempo depois, acabou ressurgindo, né? Principalmente, né, que se sabe é por conta da vacinação que deu uma boa diminuída, infelizmente, tá? A cólera é um exemplo de doença reemergente, a tuberculose também, né? São várias doenças aí que ressurgiram por algum motivo, né, pela falta de vacinação, ou as pessoas deixaram, né, relaxaram e deixaram de cuidar de beber, por exemplo, no caso da cólera, né, ela é transmitida quando a água não é tratada, não é mesmo? Então, principalmente em regiões onde não há água tratada, então sim, ela pode ressurgir, ok? E vamos para a atividade 1. O surgimento de viroses emergentes está relacionado a questões sanitárias, principalmente hábitos de higiene. Tá? E também os cuidados com o meio ambiente. Explique como esses fatores são preponderantes para que essas viroses possam seguir. O que tem a ver, né, essa falta de higiene e tudo mais no surgimento dessas doenças? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
aí, conseguiu chegar numa conclusão? O que tem a ver os hábitos de higiene com o surgimento dessas doenças, né, essas viroses emergentes, tá? Então, ações de cuidado com o meio ambiente, né, com a separação do lixo para reciclagem, redução de perdas florestais, elas vão permitir que o contato entre humanos e espécies e animais seja reduzido. Tá? Além disso, diminui a chance de contágio de viroses. Essas medidas sanitárias, né, o acondicionamento correto do lixo, né, a beber água fervida, né, ou tratada, isso também vai reduzir consideravelmente, né, a disseminação de doenças. Por exemplo, a cólera, né, é uma doença que vem através da água não tratada, tá? Então, essas medidas sanitárias elas vão permitir que essas doenças não sejam transmitidas comunitariamente. A gente ouviu falar recentemente sobre isso por conta do coronavírus, né? Quando a transmissão começa a ser comunitária, isso quer dizer que várias pessoas da mesma região estão pegando e não tem mais como você descobrir de onde que veio o primeiro caso, né? Esse é o problema. Quando você consegue rastrear o primeiro caso, é muito mais fácil de controlar uma doença. A partir do momento que ela começa a se disseminar em grande quantidade, ou seja, passou a ser comunitária a transmissão, fica muito difícil, quase impossível de você conseguir controlar, certo? Então é por isso que a gente tem que evitar esse desmatamento, acondicionar corretamente o lixo, né, cuidar com os hábitos de higiene, justamente para a gente evitar que alguma outra doença ressurja ou apareça, né, e que elas não sejam transmitidas comunitariamente, ok? Então, vamos conhecer algumas dessas doenças que foram citadas, né, emergentes, tanto emergentes quanto reemergentes, né, e saber como elas se disseminaram. Então, o primeiro aqui é o coronavírus, né, que é o mais atual. Então, o coronavírus ele foi isolado no ano de 2019, na cidade de Wuhan, na China, certo? Foi no finalzinho do ano. No início de 2020 começou a transmitir para várias outras regiões por conta da globalização, né? E que daí começou essa pandemia. A transmissão entre espécies, né? Acredita-se que foi primeiramente em um morcego que passou para um pangolim, né? E depois chegou aos seres humanos através, provavelmente, a manipulação da carne, alimentação, né? De um animal que estava contaminado. Espalhou-se pelos aglomerados, né? Nos mercados chineses. Tá? Então, numa cidade bastante populosa e acabou se espalhando para o mundo todo, tá? Atingindo praticamente todos os países do mundo todo, certo? Um outro exemplo é a gripe suína, que o primeiro caso ocorreu no México, no estado de Veracruz, tá? Então, ele é causado pelo vírus H1N1, que é o mesmo que tinha causado em 1918 a gripe espanhola, tá? E ela foi transmitida para os seres humanos a partir da criação de porcos, por isso o nome gripe suína, né? Então, aqueles porcos são criados para alimentação, que são acondicionados em espaços pequenos, vários porcos juntos, né? Então, isso facilita muito a disseminação de doenças, tá? Então, a forma como eles são acondicionados, a forma, né? As cidades grandes, muitas pessoas se alimentando daquele animal, né? Pessoas aglomeradas em cidades grandes, então tudo isso facilita não só o surgimento de uma doença, de uma nova doença, quanto a disseminação dessa doença. E óbvio que vem num efeito de escala, né? Um efeito cascata, então pode começar numa cidade pequena e por conta da globalização se espalhar para o mundo todo, ok? Um outro exemplo é a AIDS. A AIDS é uma pandemia que em algumas regiões do planeta ela está levemente controlada, em outras nem tanto, né? Ela foi transmitida pela primeira vez a partir do contato de humanos com chimpanzés. Então, acredita-se que foi durante a caça, né? Machucou a pele, o sangue humano entrou em contato com o sangue do animal, né, que estava contaminado. Então, esse contato com o sangue dos animais é que acredita-se que ocorreu a primeira disseminação, tá? E a demora para entender o ciclo desse vírus é que fez com que ele se espalhasse tanto, né, e tão rápido, porque é um vírus que não causa sintomas muito específicos, né? Pelo menos não inicialmente, parece uma virose comum. Então demorou-se para conhecer esse vírus e entender como ele atua no corpo humano, para daí sim entender como que a gente evita. E é por isso que acabou virando uma pandemia. Então não se fala muito, mas a AIDS é sim uma pandemia e tem como ser controlada através, né, da utilização de preservativo durante as relações sexuais, ok? Outro exemplo é o sarampo, que é um vírus da década de 90, né? O sarampo ele era considerado uma doença erradicada no Brasil,
tá? Ele é muito antigo, não se sabe exatamente quando que surgiu esse vírus, existem hipóteses, mas datam de tempos muito antigos, né? Tá? O movimento anti-vacina reduziu essa adesão à vacinação, então esse é um dos motivos que provavelmente o sarampo está ressurgindo, tá? E ele voltou a circular com força a partir de 2005, né? Mas é uma doença que existe, a vacinação a gente consegue evitá-la. Alguns países do mundo não conseguiram erradicá-la, então por conta da globalização o vírus continua circulando no mundo todo, né? No Brasil havia sido erradicada por conta da vacina, então se voltarmos a vacinar como antes, provavelmente conseguiremos erradicá-la novamente, ok? E vamos para a atividade 2. Então vamos organizar esses dados coletados, né, de todas as doenças, né? Elabore uma tabela. Que tal elaborar, né, uma tabela que mostre a semelhança entre essas doenças, o que elas têm em comum, não é mesmo? O que a AIDS, a gripe suína, o coronavírus, o sarampo têm em comum? Pesquise no seu livro didático, na internet, procure fontes confiáveis sobre as doenças, né? Como que elas são transmitidas, como que elas se originaram, encontre semelhanças, né, entre essas doenças. Vou dar um tempinho para você procurar e eu já volto.
E aí, conseguiu montar uma tabela? Conseguiu achar a origem, a transmissão, né? Uma sugestão era justamente procurar, né, por fontes confiáveis a origem, a transmissão, né, como que eles iniciaram, ok? Então eu vou colocar aqui uma sugestão de como ficaria essa tabela, né? Aqui eu coloquei a origem, a transmissão, o hospedeiro de outra espécie, se tem ou não, né? E os 4 tipos de doenças, né? Então, por exemplo, a AIDS iniciou na África, o sarampo é uma origem incerta, não se sabe exatamente onde que ele surgiu, a gripe suína no México, o coronavírus na China, né? A transmissão, né? A AIDS seria contato sexual sem proteção, uso de seringas, né? Compartilhamento de seringas que não foram descartadas, né? E que alguém estava doente. Mas sarampo, gripe suína e coronavírus, o que eles têm em comum é que a transmissão é por secreções nasais, né? Gotículas de saliva e tudo mais, tá? Hospedeiro, né? Todos eles tiveram algum hospedeiro em algum momento antes de surgir, né? Então, a AIDS foi o chimpanzé, sarampo, bois e vacas, gripe suína, o porco, né? O coronavírus, o pangolim, né? Então, cada um teve um hospedeiro em algum momento do surgimento desse vírus que era de outra espécie, né? Um outro animal, ok? Bom, nessa aula então nós conhecemos as principais viroses, né, emergentes e reemergentes da atualidade, nós compreendemos as principais causas do surgimento, o reaparecimento dessas doenças, né, por que essas doenças reapareceram e infelizmente a gente sabe que se não houver cuidado, se a vacinação reduzir, outras doenças que já tinham sido extinguidas podem voltar também. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.